Sejam todos muito bem-vindos ao canal Matemática em Inglês de hoje. Vamos falar sobre divisão com vírgula. Eu me chamo Marcos e hoje nós vamos fazer uma divisão com vírgula. Algumas divisões, para ser mais exato. Você sabe como faz uma divisão com vírgula? Um dividendo com vírgula e o divisor sem a vírgula. Como é que a gente faz essa divisão? Nós temos esta divisão, 63,6 dividido por 2. Ora, como é que a gente faz então essa divisão? Vamos observar que quando a gente monta então essa divisão, trabalhando com a vírgula, a primeira coisa que a gente precisa fazer é igualar suas casas decimais. Então, neste caso, a gente tem 63,6 dividido por 2. E você deve estar se perguntando, cadê a vírgula no dividendo? Eu tirei para mostrar para vocês que a gente precisa fazer primeiramente a igualdade das casas. Se aqui nós temos, depois da vírgula, uma casa, logo o que a gente precisa fazer nessa divisão, o divisor precisa vir também com uma casa. É isso aí, ou seja, eu igualei as casas decimais. É como se aqui também tivesse vírgula zero. Combinado? Olhando a tabela ao lado, a gente precisa então montar, claro, a multiplicação da tabela do 20. Não é isso? Então nós temos aí, quanto multiplicado por 20 é igual ou próximo a 63. Por quê? Porque 63 eu consigo dividir por 20. Quanto que eu preciso multiplicar por 20 que chega a 63 ou próximo a 63? Olha a tabela ao lado e me diga, que número é esse? Se você disse que é o número 3, você está correto. Por quê? Porque 20 vezes 3 é 60. E 20 vezes 4 é 80. Então, não poderia ser o 4 porque passa de 63. Então, a gente coloca o 3. Vinte vezes 3 é igual a 60. E 63 menos 60, ele é igual a 3. Olha que legal. Agora a gente precisa descer o 6. Não é isso? A gente desce. O 6. Perfeito? Quanto que é 36 dividido por 20? Que número que eu preciso multiplicar por 20, que é próximo a 36, ou igual a 36? Estamos falando do número 1. Porque 20 vezes 1 é igual a 20. E o 20 vezes 2 já seria 40, passaria o 36. Quanto que é 36 menos 20? 6 menos 0 é 6. 3 menos 2 é 1. E agora?
que não temos mais números para descer, a gente precisa então descer o zero. Por quê? Porque o número que temos aqui, ele é o zero. E quando descemos o zero, colocamos então uma vírgula. Exatamente. Essa vírgula, ela vai no quociente. Agora, que número multiplicado por 20 é igual a 160? É o número 8. 8 vezes 20, 160. E 160 menos 160 é igual a zero. Portanto, 63,6 dividido por 2, ele é igual a 31,8. Lembrem-se, tem que primeiramente igualar as casas decimais. Como aqui tem uma vírgula e depois o 6, logo o 2 ele precisa ter um outro número aqui. Então, como conta uma casa, vem o zero, que é a outra casa. Nós temos a seguinte divisão: 72 dividido por 6,4. Agora é diferente. Agora nós temos o dividendo com um número inteiro e o divisor ele é um número com vírgula. Como é que a gente faz? 72 dividido, aqui não é 6,4, a gente vai colocar 64. Exatamente, 64. Ignore a vírgula nessa hora. E aí, o 72 ele fica como? A gente não tem depois da vírgula uma casa? Se nós temos depois da vírgula uma casa, a gente precisa colocar no 72, à frente dele, o número 0. Exatamente. Fazendo com que seja 720 dividido por 64. Pegaram? É a parte de igualar. Ok? Então vamos lá. Que número multiplicado por 64 é igual a 72 ou próximo a 72? Veja a tabela ao lado. E que número que é igual ou próximo a 72? É o 1. Exatamente, porque 64 vezes 1 é 64. Não é isso? Então nós temos aí. Quanto que é 12 menos 4? É 8. E aqui, o 7 passa a ser 6. Logo, 72 menos 64 é igual a 8. Faremos agora descer o zero. Vamos então descer o zero. Qual número multiplicado por 64 é igual ou próximo a 80? Olha a tabela ao lado e me diga. Se você disse 1, é exatamente porque 64 vezes 1 é 64. E 64 vezes 2 é 128. Passaria. Então, nós temos aqui 64. Concorda? 10 menos 4 é igual a 6. 7 menos 6 é igual a 1. 80 menos 64 é igual a 16. Por quê? Porque 16 mais 64 é igual a 80.
Agora, como nós não temos nenhum número para descer, a gente precisa, então, baixar o zero. Não é isso? E quando isso acontece, devemos colocar uma vírgula bem aqui, no quociente. Que número, na tabela ao lado, que você está vendo, multiplicado por 64 é igual ou próximo a 160? Se você disse 2, você acertou, porque 64 vezes 2 é 128, e 64 vezes 3 é igual a 192, por isso passaria, então tem que ser o 2, 128. Quanto que é 160 menos 128? 10 menos 8 é igual a 2. Aqui passa a ser, então, 5. 5 menos 2 é igual a 3. Por quê? No caso aqui é 15 menos 12. É 3. Porque 128 mais 32 é igual a 160. Legal. Agora a gente precisa baixar mais um zero. Logo, uma vez que você já tenha no quociente uma vírgula, não há e nem deve colocar outra vírgula. Deve sempre dar continuidade. Temos aqui 320. Que número multiplicado por 64 é igual ou próximo a 320? Olha a tabela ao lado. Se você disse 5, você acertou, porque 64 vezes 5 é igual a 320. Exatamente, 320. E 320 menos 320, nós temos o resultado 0. Portanto, 72 dividido por 6,4 é igual a 11,25. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado e até a próxima.